alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista da Escola Bíblica Dominical, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical. São 5 ou 6 textos toda semana da lição da faixa de adultos. Também vejam as redes sociais do portal Escola Dominical, onde nós disponibilizamos dezenas de links, de textos de apoio, de slides e de videoaulas, não só da faixa de adultos, mas também das outras faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Também o nosso site, portal Escola Dominical, portalebd.org.br, tem também todas estas faixas etárias do currículo da CPAD, textos de apoio, slides, videoaulas. E se o irmão ainda tiver alguma dúvida durante a semana, pode postar a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Durante a semana também disponibilizamos breves comentários em áudio das lições bíblicas, as leituras bíblicas, as leituras diárias sugeridas na revista, breves comentários em áudio dos nossos colaboradores do portal Escola Dominical, onde o irmão terá um momento não só de devoção, mas também angariando maiores informações sobre a lição da Escola Bíblica Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se estiver aqui em São Paulo ou na região metropolitana, o irmão é nosso convidado. A reunião é aberta a todos quantos amam o estudo da Palavra de Deus. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela apenas se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, se reúne na casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste quarto e último trimestre do ano de 2020, nós estamos estudando o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, que é o presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. E hoje nós iremos estudar a lição de número 3, que tem como título Jó e a realidade de Satanás. Nós estamos estudando agora o segundo bloco do trimestre, onde nós estamos analisando a pessoa de Jó. Estamos estudando esta personagem principal do livro que leva o seu nome, o livro de Jó, porque conta a sua experiência profunda com Deus através da provação e através do sofrimento. Jó é o exemplo de paciência, como diz Tiago, o irmão do Senhor. Tiago, lá no capítulo 5. Tiago, no capítulo 5, versículo 11, ele diz assim: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, Tiago nos mostra que Jó é o exemplo que Deus nos dá de paciência, é o exemplo que Deus nos dá de sofrimento. E hoje nós iremos estudar a Jó e a realidade de Satanás, ou seja, qual o papel que Satanás teve nesta provação de Jó, neste sofrimento de Jó. E o livro de Jó
por ser o livro mais antigo da Bíblia Sagrada, ele já nos traz a realidade da existência de Satanás. Veja que o título da nossa lição é Jó e a realidade de Satanás. Na verdade, nós vamos ver que Satanás é um ser real, que realmente existe, não é fruto da imaginação, não é uma lenda, e o livro de Jó nos mostra isto. Não só o livro de Jó, mas a pessoa de Jó também vai nos mostrar a realidade de Satanás. Quando nós abrimos o livro de Jó, nós temos em primeiro lugar a apresentação de Jó. Nós vimos na lição passada quem era Jó. Depois que há uma descrição da pessoa de Jó, nós temos a narrativa nos levando para a dimensão da eternidade. E o texto nos diz o seguinte, no capítulo 1 de Jó, no versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O texto nos mostra agora uma outra dimensão. Depois de ter falado quem era Jó, o patrimônio de Jó, o cuidado de Jó como sacerdote do lar, o texto nos fala de algo que acontece na dimensão da eternidade. Algo que eu e você, como leitores do livro de Jó, teremos conhecimento, mas que não será do conhecimento nem de Jó, nem dos seus amigos, nem muito menos das pessoas que conviviam com Jó. Isto já nos traz uma lição. Existe uma dimensão da eternidade que está além da nossa capacidade de conhecimento. Uma dimensão espiritual. É esta dimensão de que fala o primeiro versículo do capítulo 1 do livro do Gênesis, que nos diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando fala em os céus, muitos estudiosos da Bíblia, e entendemos que com razão, nos fala desta dimensão espiritual, desta dimensão da eternidade. Deus é eterno, ele não tem começo nem fim. Deus sempre existiu. Eu sei que é algo difícil de nós entendermos, porque, afinal de contas, nós estamos na dimensão terrena. A nossa mente, ela é montada dentro do espaço e do tempo. O físico e ganhador do Prêmio Nobel, Albert Einstein, ele já dizia que o espaço-tempo é a dimensão do nosso universo. Mas Deus está além do universo, porque foi Ele quem fez o universo. E Deus, então, Ele criou os céus e a terra. E existe uma dimensão que é uma dimensão espiritual. O próprio livro de Jó vai mostrar que esta dimensão espiritual existia antes mesmo da fundação da terra. Lá no capítulo 38 do livro de Jó, o próprio Deus vai dizer na sua inquirição com Jó, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 38, versículo 4. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus
rejubilavam. Veja que Deus aqui revela a Jó que quando ele estava fundando a Terra, quando ele estava criando o universo físico, já existia uma dimensão eterna, já existia uma criação celestial. E Deus fala aqui das estrelas da alva e dos filhos de Deus. E estes filhos de Deus, aqui no livro de Jó, são os anjos, são os seres celestiais que foram criados antes do universo físico. O universo físico foi criado depois que Deus criou os anjos. E estes anjos são chamados no livro de Jó de filhos de Deus. Quando Deus fundava a terra, é o que diz o texto que nós acabamos de ler, no capítulo 38 de Jó, quando Deus fundava a terra, estes anjos cantavam alegremente e se rejubilavam. A terra foi fundada ao som mavioso dos corais angelicais. Pois bem, nesta dimensão da eternidade, onde habitam os seres espirituais que são os anjos, a Bíblia diz que um dia os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus. E Satanás estava entre eles. Aqui nós já observamos uma revelação da parte de Deus. É que Satanás é um ser criado. Veja que ele já não era mais filho de Deus, mas ele era uma criatura de Deus. Os filhos de Deus são os anjos fiéis, aqueles que não se rebelaram contra Deus. Eles vieram se apresentar diante de Deus. E aqui nós vemos que Deus é superior a estes anjos. Os anjos é que tinham que se apresentar diante de Deus. E Deus não precisa se apresentar diante de ninguém. Em primeiro lugar, porque Ele é o Senhor. E em segundo lugar, porque Ele é onipresente. Se Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Então Ele não precisa se apresentar, porque Ele sempre está presente. Apresentar-se é fazer com que a sua presença esteja diante de alguém. Eu vou me apresentar ao pastor da igreja. Isso quer dizer que eu vou até onde ele está. Mas Deus está sempre em todos os lugares. Por isso Ele não se apresenta a ninguém. Então nós já vemos que Deus é onipresente e os seres celestiais, os anjos, que a nossa declaração de fé chama muito bem de criaturas espirituais. Eu gostei muito, quando ela se refere aos anjos, ela dá o título da nossa declaração de fé, no capítulo 8º, foi sobre as criaturas espirituais. Existem os filhos de Deus, que são os anjos fiéis, e existem outros seres que não estão mais entre os filhos de Deus. E o texto bíblico diz que Satanás veio entre eles. Há muita discussão a respeito desta passagem. Alguns dizem, como é que Satanás entrou no céu se ele foi expulso de lá? Como é que ele pôde penetrar no lugar de santidade? Em primeiro lugar, a Bíblia não diz que Deus se reuniu com estes anjos no céu dos céus, diante do seu trono, de onde Satanás foi expulso. Ele era um querubim, está lá no capítulo 28 do livro de Ezequiel, ele era um querubim, e de lá ele foi expulso, de lá ele foi retirado, porque quando pecou, ele não podia mais estar no lugar da santidade de Deus. E o texto, ele não diz isso.
diz que os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus. E Deus é onipresente. Se ele é onipresente, ele pode estar em qualquer lugar. Portanto, não está dito que ele tenha entrado no trono de Deus, de onde ele foi expulso. E se ele foi expulso de lá, e como Deus é imutável, lá ele nunca mais retornou, nem retornará. Aliás, a caminhada do diabo é uma caminhada de precipitações, de quedas contínuas. Ele estava diante de Deus, no seu trono, de lá ele foi expulso e está hoje nas regiões celestiais, que são inferiores a este lugar onde ele estava. De lá, no dia do arrebatamento da igreja, será lançado com seus anjos para a terra, e aqui ficará durante 7 anos. Depois será lançado no abismo, onde ficará preso por 1000 anos. Depois será solto e finalmente será lançado no lago de fogo e enxofre. A caminhada do diabo é sempre de descida, é sempre de precipitação, é sempre de queda. Por isso ele não iria novamente ao trono de Deus. O texto diz que os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus. Não diz onde. Certamente não é diante do trono, porque Satanás veio entre eles. Satanás é um ser criado. Também se apresenta diante de Deus. Não é onipresente. É da mesma qualidade dos filhos de Deus. É um anjo. Mas já não é um filho de Deus. Ele veio entre eles. Deus permitiu que ele se apresentasse. Ele já não tinha comunhão com os filhos de Deus. Ele já não tinha comunhão com Deus. Então Satanás é um ser criado, é um anjo que não tem comunhão com Deus. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos, né? São as primeiras revelações que nós temos a respeito de Satanás. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que Satanás, o significado da palavra Satanás é adversário. A palavra Satanás quer dizer o oponente, o adversário. Ele se opõe a Deus, embora não esteja no nível de Deus. E isto é importante. Existe uma doutrina religiosa que é chamado dualismo, que vê o bem e o mal como forças contrárias, de igual valor, de igual força, que lutam de igual para igual. Esta ideia do dualismo está presente em algumas religiões, como o taoísmo, fundado por Lao Tse, em chinês, lá por volta do século VI a.C. É uma ideia que está presente também hoje com muita força em alguns segmentos esotéricos e filosóficos. Né? É a ideia, por exemplo, que vem subjacente àquela série de filmes da Guerra nas Estrelas, né? Quando se fala da força, o lado negro da força, o lado bom da força, né? Essa é a ideia deste dualismo. Isto não existe. A Bíblia mostra claramente que Deus é superior. Os filhos de Deus vieram se apresentar diante dele, e Satanás, que se opõe a Deus, estava entre eles. Ou seja, Satanás é um ser criado inferior a Deus, que não é onipresente, que se opôs a Deus porque se rebelou contra Deus, mas que é inferior a Deus. E Satanás só se infiltrou entre os filhos de Deus porque Deus o permitiu. Ou seja, nós vemos aqui que o mal age sob o controle do bem.
A oposição a Deus é inferior ao próprio Deus. O mal é limitado. O mal, ele age conforme os desígnios divinos. E nós vamos ver isto claramente no processo de provação de Jó. Então, na dimensão eterna, o texto do livro de Jó já nos mostra que o bem é superior ao mal. O bem é Deus, que tem todo o controle, que é o Senhor, que é onipresente, que é o Criador. Satanás é um adversário, é um oponente, não tem comunhão com Deus, mas é um ser criado, é um ser limitado e que age sob o controle e sob a soberania de Deus. Mas prossigamos o texto. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Vejam que Satanás não entrou nesta reunião sem a permissão divina, sem o conhecimento de Deus. Muito pelo contrário, o Senhor sabia perfeitamente que Satanás estava entre os filhos de Deus. E Deus é quem dirige sua palavra a Satanás. E pergunta a Satanás de onde ele vem. E aí nós vemos que Satanás não tem um lugar fixo no céu. Satanás é um vagabundo. O que quer dizer vagabundo? Quer dizer alguém que não tem lugar certo, que não tem uma parada. Ele diz que veio de rodear a terra e passear por ela. E aqui nós vemos como age o inimigo. O inimigo das nossas almas, Satanás, ele vive em movimento, vive com seus milhares e milhares de anjos a bisbilhotar, a ir de um lado para outro, a obter informações. O saudoso pastor Ailton Muniz de Carvalho, ele dizia que o diabo é aquele que tem o maior sistema de informações. O melhor sistema de espionagem não é dos Estados Unidos, não é da Rússia, não é da China. O maior sistema de informações do mundo é do diabo. Ele tem milhões e milhões de anjos a seu serviço, tendo todas as informações que ele puder angariar, dando até a impressão de que é onisciente. Mas ele não é onisciente, ele não conhece todas as coisas. Ele conhece as coisas dos homens. Foi o que Jesus disse. Jesus disse que o diabo conhece e sabe das coisas referentes aos homens. É o que está lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18, capítulo 16, versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Satanás, ele tem, por causa desta estrutura que o saudoso pastor Ailton Muniz de Carvalho dizia ser esse sistema de espionagem, o maior sistema de informação de espionagem, ele dizia que ele tem muita compreensão a respeito das coisas dos homens. Eu costumo dizer que Satanás é o melhor psicólogo que existe, porque ele sabe muito sobre a personalidade humana. Ele pode deduzir muito
das nossas atitudes, das nossas condições, né, das nossas circunstâncias. Tanto é verdade que ele sempre nos tenta nos nossos pontos fracos. Veja que o diabo jamais tenta uma pessoa que tem tendência a ser mulherenga com dinheiro. E nunca tenta alguém que tem fraquezas com relação a dinheiro com mulher. Não. Ele sabe, ele compreende como ninguém a personalidade humana. Mas ele não é onisciente. Ele não sabe todas as coisas. As coisas de Deus, as coisas espirituais, ele não sabe. Porque ele é um ser criado e ele perdeu a comunhão com Deus. E, portanto, Deus não o revela as suas coisas, os seus segredos, as suas particularidades. E é algo que ele certamente tem inveja do ser humano, daquele que é fiel a Deus, porque Deus revela os seus segredos aos seus profetas, aos seus servos, mas não revela a Satanás. Esse é um dos fatores que fazem com que o diabo tenha ódio do ser humano e queira destruí-lo. Mas Satanás veio no meio entre eles e Deus perguntou e ele disse que iria de rodear e passear a terra. E aí Deus, vejam bem, é Deus quem dá testemunho de Jó. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Deus dá testemunho de Jó. Também é algo que ocorre na eternidade. Jó não tinha conhecimento desse testemunho que Deus dava dele na dimensão eterna. Deus, que está no controle de todas as coisas, mostra também que conhece todas as coisas, que vê todas as coisas. Assim como Deus viu ao seu servo Jó, ele também viu e vê a nós. Qual o testemunho que Deus dá de nós? É algo que nós devemos pensar, irmãos. É algo que nós devemos meditar. Qual o testemunho que Deus dá de nós? Deus chama Jó de servo. Observaste tu a meu servo Jó? Homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O que Deus olha quando nos vê? Que testemunho nós damos? É Deus dá de nós. Deus que é a verdade. O próprio Jesus fala do testemunho que muitos receberão naquele dia, no dia do julgamento. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21, a Bíblia diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Que testemunho Deus dá de nós? Este que deu de Jó? Ou este que Cristo dará aos falsos crentes no dia do juízo do trono branco? Meditemos nisto. Deus observava a vida de Jó como observa as nossas vidas. E ele lança este desafio ao diabo. Vejam que é Deus quem toma a iniciativa de falar de Jó com o diabo. Eu digo isto porque recentemente até recebi uma pergunta sobre se o diabo não teria tentado a Jó. A Jó não, a Deus. Porque o texto bíblico, ele é muito claro. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13, o irmão do Senhor diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, o diabo jamais poderia tentar a Deus. O texto bíblico é bem claro. E isto é evidente porque nós já vimos que Deus é superior ao diabo. Então o diabo não pode tentar a Deus. É Deus quem dá início a esta saga, podemos dizer assim. É Deus quem cutuca o diabo. Também ele não tenta o diabo, porque Deus não tenta a ninguém. Mas Deus, querendo o bem de Jó, notando que Jó corria um risco, querendo aperfeiçoar Jó, Deus vai fazer uso do diabo para trazer bem a Jó. Quem diz isto é o grande pregador, o príncipe dos pregadores britânicos, Charles Haddon Spurgeon. Se alguém puder, leia, e eu recomendo que ele se leia o sermão de Spurgeon chamado Satanás Observando os Santos. E neste sermão, Spurgeon é muito feliz, e ele mostra que Jó tinha uma pontinha de autossuficiência. Em razão da sua vida espiritual, da sua santidade, Jó tinha uma pontinha de autossuficiência. Ele estava começando a achar que tinha alcançado a perfeição. E antes que ele achasse isso e acabasse cometendo o pecado da soberba, Deus preventivamente usa deste momento para fazer com que o diabo seja o verdadeiro instrumento para o aperfeiçoamento de Jó. Então Deus não tenta ao diabo. Deus queria o bem de Jó. Queria evitar que Jó chegasse à soberba, que Jó pecasse. E ao mesmo tempo queria fazer com que Jó se aproximasse ainda mais de Deus. E dentro deste seu objetivo, ele vai usar o diabo de instrumento. Porque Deus é superior a todos os seres. E até o diabo é usado por ele para que os propósitos de Deus sejam cumpridos. Spurgeon usa até uma expressão forte. Diz que o diabo foi feito de palhaço por Deus. Pensando Jó que iria eliminar o homem mais justo que existia na terra da época,
Pensando pensando o diabo que iria destruir este grande homem de Deus, na verdade ele foi usado para fazer com que este homem de Deus alcançasse ainda maior vigor espiritual. Deus queria o bem de Jó. E Deus sempre quer trazer o bem. E para tanto, ele vai utilizar-se do inimigo, que se opõe a Deus, mas está debaixo da soberania divina. E como o diabo não conhece as coisas de Deus, só compreende as coisas dos homens, o diabo é colocado como um joguete neste propósito de Deus. E Deus pode lançar mão de quem Ele quiser, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Ao ser perguntado a respeito de Jó, o diabo responde como um verdadeiro teólogo da prosperidade. A gente vê de onde vem a teologia da prosperidade, né? É lógico, Jó serve aos ti, por quê? Porque tu dás tudo a ele. Ele tem uma boa família, ele tem riquezas, ele tem saúde, ele tem tudo. O Senhor o abençoa. É por isso que ele serve o Senhor. Se o Senhor tirar tudo dele, ele vai blasfemar. Ele vai ofender. Blasfêmia é uma ofensa a Deus, é um insulto a Deus. Deus, Jó, ele serve a ti, diz o diabo, porque tu o abençoas. Tire as bênçãos e ele deixa de servir a ti. Esse era o raciocínio do diabo. É um raciocínio da barganha, o toma lá, dá cá, que é muito pregado nos dias de hoje. Eu sou crente porque Deus me abençoa. Eu sirvo a Deus porque Deus me dá riquezas, porque Deus me dá saúde, porque Deus me dá uma boa vida. Em troca das bênçãos, Deus tem a minha adoração, Deus tem o meu serviço. Era isso que o diabo pensava, porque ele não conhece as coisas de Deus. Ele não conhecia o coração de Jó, porque o coração do homem só Deus pode conhecer. É o que está escrito lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E uma das provas que nós temos da divindade de Jesus é que ele conhecia o coração do homem. Conhece, né, o coração do homem. É o que a gente vê lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 2, versículo 23. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. O diabo não tem conhecimento do que está no coração do homem.
Ele só vê a aparência, assim como o homem. Ele compreende as coisas dos homens, mas não as coisas de Deus. E ele achou que Jó, quando perdesse tudo que tinha, iria blasfemar de Deus. Aqui também nós vemos que o diabo, ele acusou Jó. Ele acusa Jó de ser interesseiro. Acusa Jó de ser materialista. Porque o trabalho do inimigo é acusar os servos de Deus de dia e de noite. Veja o que está escrito lá no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Os irmãos vejam, como nós dissemos no início, que o diabo se apresenta diante de Deus. Deus está em todos os lugares. Então não tem essa conversa. O diabo não podia estar lá no trono de Deus. O texto de Jó não diz que é no trono de Deus. E aqui em Apocalipse é dito que o diabo se apresenta diante de Deus, acusando os salvos dia e noite. Porque Deus está presente em todos os lugares. E o diabo é acusador. É isso que quer dizer a palavra diabo. Satanás, em hebraico, significa oponente, adversário. Diabo, em grego, diabolos, quer dizer acusador. O diabo acusa, com base em aparências, com base em mentira, porque ele é o pai da mentira. Ele acusa. E nós devemos fazer uma reflexão. Nós temos acusado os irmãos? Nós temos nos oposto à vontade de Deus? Se nós somos acusadores dos irmãos, com base em aparências, em achismos, em imaginação, se nós resistimos a Deus, será que somos filhos de Deus ou somos filhos do diabo? O diabo acusa. O diabo se opõe. Outra coisa que nós vemos é quando o diabo diz que Deus abençoou Jó. Nós vemos aqui como o diabo demonstra um ressentimento, um ódio com relação a Jó. Mas este ódio, este ressentimento, não impediu Deus de abençoar a Jó. O que nós notamos aqui é que a bênção de Deus não pode ser impedida pelo diabo. Veja que o diabo diz que Deus o cercou a Jó de todas as bênçãos. E ele não pôde impedir. É o que nós vemos o profeta Isaías, lá no capítulo 43, versículo 13. Ele diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus é eterno, Deus é o Senhor. Nem o diabo pode impedir a ação de Deus. A bênção de Deus sobre Jó não podia ser impedida pelo diabo. Ele tinha ódio, ele tinha ressentimento, ele tinha inveja, mas ele não podia, de forma alguma, tocar nas bênçãos que Deus tinha dado a Jó. Aqui também nós lembramos do texto que o apóstolo João escreve em 1 de João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo
e o maligno não lhe toca. Até a quarta edição não sei se aqui da versão Almeida Revista e Corrigida, que eu li aqui na terceira edição, mas vamos ver aqui a quarta edição, que é melhor, ela alterou aqui o texto, ela disse assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se em si mesmo, e o maligno não lhe toca. Veja que Jó, ele era de Deus, ele não vivia pecando, ele se conservava a si mesmo, e por isso o maligno não lhe tocava. O diabo não podia tocar em Jó, porque Deus não permitia. E aí o diabo lança esta acusação: mas se o Senhor tirar tudo dele, ele vai blasfemar. E aí, veja bem que Deus não foi tentado pelo diabo. Já era o propósito de Deus fazer com que Jó crescesse espiritualmente. E para Jó crescer espiritualmente, ele tinha que passar por toda esta provação. E Deus sabia que o diabo tiraria tudo de Jó. E aí Deus permitiu que o diabo tocasse nas coisas de Jó. Tudo foi feito com permissão divina, porque o maligno, ele não age de força própria. Ele só age com a permissão divina. Veja o que está ali. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, os irmãos vejam que Satanás operou dentro da permissão divina e nos limites dados por Deus. É assim que o mal opera. O mal opera dentro dos limites permitidos pelo Senhor. E por que o Senhor permite o mal? Que o mal atue para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu decreto. O propósito de Deus era o crescimento espiritual de Jó. Era a retirada, como diz Charles Spurgeon, daquela pontinha de autossuficiência. E para tanto, ele vai fazer uso do próprio Satanás. Com Jesus não foi diferente. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ele ser tentado pelo diabo. Já no início do seu ministério, Jesus tinha que ter a experiência de ser tentado pelo diabo, já cheio do Espírito Santo. Porque isto serviria para o cumprimento da missão de Jesus sobre a face da terra. O diabo vai e retira todos os bens. Não vamos falar disso, porque esse é o tema da próxima lição, o drama de Jó. E Jó não blasfema. Veja o que a Bíblia diz. Então Jó, capítulo 1, versículo 20 de Jó. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, os irmãos percebam claramente que o diabo estava errado. Deus sabia o coração de Jó.
e permitiu que tudo quanto Jó tivesse fosse tirado, porque isso não abalaria a fé de Jó. Deus nunca quer o mal das pessoas. Deus sempre quer o bem. E aí o diabo se apresenta mais uma vez diante de Deus. E Deus mais uma vez fala ao diabo a respeito de Jó. Veja o capítulo 2. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Deus continuou vendo Jó. E Jó, com os filhos e com os bens, tinha uma posição espiritual. Sem os filhos, sem os bens, mantinha a sua mesma situação espiritual. Nós temos sido assim. O apóstolo Paulo recomenda que nós sejamos assim. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Jó adorou a Deus, mesmo sem patrimônio, mesmo sem os filhos. Antes ele adorava a Deus, oferecendo sacrifícios de animais, e uma vez por semana ele oferecia um sacrifício para cada filho, intercedendo por eles. Agora ele não tinha mais filhos para sacrificar, para interceder. Agora ele não tinha mais animais para sacrificar. Mas ele rasgou as suas vestes em sinal de humilhação e de tristeza pela perda dos seus filhos. A Bíblia diz que ele rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. Ele continuou adorando. Ele não podia mais oferecer sacrifícios porque animais ele não tinha. Mas ele continuou adorando a Deus. Firme e constante. Deus conhecia o coração de Jó e sabia que não era por causa das bênçãos que Jó servia a Deus. Ele não servia a Deus por causa das bênçãos, mas ele era abençoado porque ele servia ao Deus das bênçãos. E nós? Nós adoramos a Deus? E adorar a Deus é reconhecer quem Ele é? Ou nós apenas louvamos a Deus pelo que Ele faz por nós? Não é errado louvar a Deus e agradecer a Deus. A Bíblia diz que nós devemos ser agradecidos. Mas não é nas bênçãos que nós devemos ter o nosso coração, mas no próprio Deus. Diante desta realidade, o diabo, que não se convence, ele é um ser impenitente. Ele é homicida desde o princípio. Ele não se convence. Ele é incapaz de se arrepender. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Veja que o diabo sempre, ele não tenta a Deus, porque ele quer que Deus faça o mal, e Deus nunca faz.
Então Deus não é tentado pelo diabo. Agora Deus permite que o diabo faça. E aí o diabo lança outra acusação. Não, é porque ele está com saúde. Se ele perder a saúde, ele vai blasfemar. E aí Deus permite que o diabo lance sobre Jó uma enfermidade. Que enfermidade é essa? Nós vamos falar na próxima aula um pouco mais sobre isso. A verdade é que Jó também é atacado na sua saúde. E mais do que isso, o diabo incita, tenta a mulher de Jó. E a mulher de Jó propõe a Jó que ele amaldiçoe a Deus e morra. A mulher de Jó quer que Jó morra. Jó é considerado já uma maldição. A mulher de Jó quer ficar livre de Jó. E a resposta dele é: mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Jó se manteve fiel a Deus. Porque aí nós vemos outro fator importante. É que o diabo não tem poder de desfazer a nossa comunhão com Deus. Ele pode atacar de todas as formas, mas ele não tem acesso à nossa comunhão com Deus. Nós podemos nos afastar de Deus, mas ele não pode nos tirar da presença de Deus. E isto, que já foi uma realidade na vida de Jó, é uma promessa de Jesus. Veja lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Jesus diz que ninguém tem o poder de tirar das suas mãos, com violência, isso que é arrebatar, tirar com violência, um servo seu. Ninguém. O diabo não tem o poder de nos tirar das mãos do Senhor, de eliminar a nossa comunhão com Deus. Lembre-se de Estevão. Estevão, ele foi morto, apedrejado, mas ele viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus a esperá-lo. O diabo não pôde impedir que os céus se abrissem para receber Estevão. Ninguém pode arrebatar a mim e a você das mãos de Jesus. Nós podemos nos afastar. Nós podemos pecar, aceitar a tentação, pecar, e aí perdermos a comunhão com Deus. Mas o diabo não pode tirar a nossa comunhão com Deus. E na sequência, o próprio Jesus diz no versículo seguinte, versículo 29, meu Pai que mas deu é maior que todos. Ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. E nós estamos vendo aqui, Deus é maior do que o diabo. O diabo não pode tomar para si uma alma, uma vida que se entregou a Cristo, que se entregou a Deus. Ele não pôde, de maneira nenhuma, tirar a comunhão entre Jó e Deus. Ele conseguiu matar os filhos, tirar o patrimônio, tirar a saúde, perturbar o relacionamento conjugal, trazer o desprezo da sociedade para Jó. Mas a comunhão de Jó com Deus, ele não pôde mudar. E aqui, para nós terminarmos, vem uma outra lição importante. Satanás está aqui no capítulo 1 e no capítulo 2 de Jó.
no diálogo com Deus. Aparece numa manifestação para Elifaz, para lhe dar o argumento para as acusações contra Jó, no capítulo 4. Mas aí o texto não fala diretamente que é Satanás, diz que é um espírito. Mas nós não vamos ver Satanás mais no livro de Jó. Jó não menciona o inimigo nenhuma vez. Ele, sendo acusado pelos seus amigos, se dirige a Deus. Pede a Deus resposta. Se queixa do silêncio de Deus. E depois, no fim do livro, Deus vem falar com Jó. E depois, quando orava pelos seus amigos a Deus, Deus muda o cativeiro de Jó. O diabo é o grande ausente do livro. Ele faz o que faz, mas toda a discussão, todas as palavras de Jó não levam em conta o diabo. E quando Jó é restaurado, o diabo nada pôde fazer. É uma grande lição que nos dá o livro de Jó. O diabo tenta, o diabo acusa, o diabo prejudica, mas o diabo está sob o controle de Deus. E quando lhe é permitido agir porque isso irá trazer um bem ao servo de Deus. O servo de Deus não deve ignorar o diabo, porque a Bíblia diz que Jó se desviava do mal. Ele sabia que o diabo existia, ele sabia que o maligno existia. E ele deveria se manter longe, afastado do pecado, do mal, do diabo. Não podemos ignorar os seus ardis, como diz o apóstolo Paulo. Mas não devemos valorizar o diabo, nem nos preocuparmos com ele, porque ele não pode interferir no nosso relacionamento com Deus. Devemos fazer o que ensina o irmão do Senhor, Tiago, no capítulo 4 e no versículo 7 da sua carta. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo é uma realidade. Mas se nós nos sujeitarmos a Deus, se nos desviarmos do mal, se não aceitarmos as suas propostas, ele será um grande ausente. Fugirá de nós, porque não temos que ignorá-lo, mas também não podemos valorizá-lo. Amém.